Paz do Senhor! Estamos aqui mais uma vez para aprender juntos e juntas, crescer na graça e no conhecimento da palavra do Senhor. Estamos agora aprendendo a história de Abraão. Antes dessa veio a história de José. Eu creio que foi de bênção para a sua vida, como foi para a minha. Agora estamos aprendendo a história de Abraão, o homem de fé. E eu e você tem que aprender a ter fé, tem que aprender a confiar e tem que aprender a esperar no Senhor, igual Abraão fez. Amém? Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Mas que a gente interaja. Às vezes, esses 3 dias que a gente está aqui, 2 dias, da palavra de Gênesis, de Abraão, estamos junto com Abraão e Jonas. Porque é o que Deus me dá. Se Deus me desse outro livro, seria outro livro. Mas o que ele me deu foi, do início, Abraão e Jonas. Vai chegar um momento que é só o livro de Abraão, a história de Abraão, né? Mas onde foi, ontem foi, estou um pouco cansada. Onde foi Abraão e Jonas, e hoje novamente, Abraão e o livro de Jonas. Como é o título? Abraão conhecia a voz do Senhor. Estou afirmando, que é o que está na Bíblia. Abraão conhecia a voz do Senhor. E você conhece? E eu e você conhece? Vamos aprender com Abraão? Porque Jonas foi desobediente, mas também conhecia a voz de Deus. Vamos aprender aqui em Gênesis 13, do 1 ao 18, e depois Jonas 3, do 1 ao 10. Amém? Subiu, pois, Abraão do Egito para o lado do sul. Ele, sua mulher e tudo que tinha, e com ele Ló, seu sobrinho, né? E era Abraão muito rico, em gado, em prata e em ouro. Tem gente que diz que rico não vai para o céu. Não é, né? Está aqui a Bíblia, cheia de homens de dinheiro, mas acima de tudo que não deixava o dinheiro mandar neles. Eles que faziam a vontade de Deus, eles que administravam o dinheiro. Porque quando eu e você tem dinheiro e ele começa a mandar, aí o prejuízo é certo. Mas quando a gente manda nele e adora a Deus acima de qualquer coisa, é só vitória. Amém? E era Abraão muito rico em gado, em prata e em ouro. E fez a sua jornada do sul até Betel, até o lugar onde a princípio estivera sua tenda entre Betel e Ai. Era um peregrino que andava, mas onde chegava todo mundo conhecia como um homem de fé, como um homem de Deus. E eu e você está sendo conhecido como? A gente tem fé? A gente precisa ter fé. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Até o lugar do altar que outrora ali tinha feito, Abraão invocou ali o nome do Senhor. O que me chama a atenção é que todos os lugares que Abraão chegava, ele abria, levantava um altar e invocava o nome do Senhor. Como é que está meu altar e o seu? Está com seriedade com Deus? Estamos levantando o altar do testemunho, de se afastar da aparência do mal? Estamos também oferecendo holocausto? Hoje em dia é de oração, de louvor, de adoração, de jejum, da leitura da palavra. Estamos oferecendo, porque Abraão nos ensina isso. E também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos, gado e tendas. Ló também era um homem de Deus, mas não tanto quanto Abraão. Tem tantas pessoas que é filho de crente, mas não aprende a servir a Deus com a mesma seriedade dos pais. Não aprende com os pais a servir com fidelidade. Infelizmente, Ló passou por algumas situações, porque a Bíblia não diz que ele onde chegava invocava o nome do Senhor. A Bíblia não diz que ele oferecia holocausto ao Senhor, não. A Bíblia diz que ele andava com Abraão. Ande com o homem de Deus, mas aprenda também com ele e com ela. Não só ande, não. Não só seja ouvinte da palavra e observe o que ela faz e o que ele faz, não. Pratique, aprenda, coloque em prática para ser um vitorioso e uma vitoriosa. E não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque os seus bens eram muitos e de maneira que não podiam habitar juntos. Veja que eles dois já não podiam habitar juntos, porque eram ricos, tinham servos e servas, tinham família, camelos, né, animais.
tendas. Eles eram ricos, já não podia ficar junto. Porque aquele que Deus ama, aquele que é fiel, Deus honra. A Bíblia diz, seja fiel no pouco, eu te coloco no muito. E era assim com Abraão. E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os perizeus habitavam então na terra. Houve contenda. É muito triste. Mas às vezes o povo de Deus tem contenda, tem fofoca, tem maledicência. Vamos andar com seriedade. Vamos levantar o holocausto para o Senhor em adoração. Vamos invocar o nome do Senhor e cada dia ser uma melhor pessoa. Nada de fofocar, nada de caluniar. Porque contenda, isso não vem de Deus. E a gente vê que iniciou essa contenda e por isso houve uma separação. Contenda só traz separação. Contenda só traz o que é ruim. Vamos amar, perdoar e fazer a vontade de Deus, que é melhor. E disse Abraão a Ló, ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Quer dizer, era tio, irmão, família. Abraão sempre falando, né? Porque Ló a gente não vê Ló falando, mas vê Abraão dizendo, olha, não vamos ter contenda, porque um homem de Deus apazigua a tempestade. Uma mulher de Deus ora, fecha a boca, e na hora que vem a contenda, vai orar. Vai apresentar e ver o agir de Deus. É assim que a gente age, irmãos e irmãs. Não está toda a terra diante de ti? Veja o que Abraão disse. Ei aí, pois, a parte de mim, e se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Abraão deixou totalmente na mão de Ló. Porque Abraão, como eu disse o título, conhecia a voz do Senhor. E você conhece? Porque ele que disse, olha, a terra está aí na tua frente. Para onde você ir, se for para a direita, eu vou para a esquerda. E se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Teve contenda, Abraão disse que não poderia haver contenda, eram família, povo de Deus também não pode viver em contenda, mas ainda mandou Ló escolher. Porque quem conhece a Deus espera na vontade do Senhor, não se apressa, aleluia. E levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, e era toda bem regada antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito quando se entra em Zoar. Veja que Ló olhou toda para a campina do Jordão, e viu que era boa, frutífera. Ele não consultou o Senhor, ele só olhou. Não olhe para o que seus olhos vê, porque os nossos olhos nos enganam. Vamos orar, vamos perguntar as coisas ao Senhor, consultar Ele para Ele dizer o que devemos fazer ou não. Porque às vezes nos encantamos pelo que vemos, e ali tem perdição, ali tem destruição. Mas Abraão não fez isso, Abraão deixou Ló escolher. E a Bíblia não diz que Ló orou, a Bíblia só diz que Ló olhou para o lado bom e preferiu ele. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Veja que ele foi justamente para Sodoma e Gomorra, onde o pecado era muito grande. O pecado afasta o homem de Deus. Onde há pecado, há destruição. Onde há pecado, há tudo que não presta. Em nome de Jesus, ore, consulte o Senhor, ofereça holocausto, invoque o nome do Senhor, e eu também, como Abraão fazia. E a gente vê que Abraão tinha lutas, mas era de vitória no final. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou na cidade da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Veja que ele armou até Sodoma, um lugar de pecado, né? Coisa boa é a gente não deixar os nossos olhos nos enganar. É a gente orar, porque é o Senhor que tem olhos como chamas de fogo diante dos bons e dos maus. Então ele sabe o que é bom e o que é ruim para nós. Então é necessário que a gente ore, louve, leia a palavra, jejue e espere na vontade do Mestre. Aleluia. Ora, eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Veja onde ele foi parar. Os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Eu tenho que estar perto de quem soma. Eu tenho que estar perto de quem me leva mais para perto do céu. Eu tenho que estar perto de pessoas que eu vou aprender e crescer para a glória de Deus. Olha para onde Ló foi.
E disse o Senhor a Abraão, veja que o Senhor não foi dizer a Ló, o Senhor disse a Abraão, porque Jeremias 33:3 diz, clama a mim e te responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabem. E Abraão clamava a quem? Ao Senhor. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele, às vezes tem pessoas que estão na tua vida como pedra de tropeço. O Senhor quer abençoar, mas não abençoa. Porque nós temos que andar com pessoas que comungam da mesma fé e têm a visão que nós temos. E Ló se apartou de Abraão. Olha o que o Senhor disse a Abraão. Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde está para o lado do norte e do sul e do oriente e do ocidente. Porque toda esta terra que vês de herdar a ti, a tua descendência para sempre. Olha o Senhor fazendo promessa. Tudo que tu está vendo eu vou te dar e a tua semente, a tua descendência. Ló não. Ló olhou, viu que a terra era boa e simplesmente foi embora. E Abraão não ficou com a melhor terra, mas Abraão ficou com o dono da terra, que é o melhor em tudo e em todos. Louvado seja o nome do Senhor. E farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Ninguém pode contar o pó da terra, nem se colocar um pouquinho na mão, conta. Você está vendo que é necessário confiar, aguardar e esperar no Mestre? Porque foi o que Abraão fez. Ló, pelos olhos, simplesmente foi embora para as campinas do Jordão. Mas quando Ló foi embora, o Senhor chegou para abençoar Abraão. Por quê? Porque o Senhor conhecia o coração de Abraão. Você conhece Deus? O título é Abraão conhecia a voz do Senhor. E você e eu? A gente conhece? A gente estamos na dispensação do Senhor, olhando para os olhos, o que os olhos mostram. Vamos escutar o Senhor, vamos ficar onde o Senhor quer, porque Ele sabe a hora de abençoar, de dar livramento. Amém? Levanta-te, percorre esta terra no seu comprimento e na sua largura, porque a te darei. Olha que promessa tremenda. Levanta-te. Eu sei o que eu estou te prometendo. Não foi ninguém não, foi Deus. E Abraão mudou as suas tendas e habitou nos carvalhais de Maré, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Todo lugar que Abraão chegava, edificava um altar ao Senhor. Eu e você estamos edificando um altar do louvor, da adoração, um altar da seriedade, um altar de fugir da aparência do mal, porque nada disso se fala de Ló. Fala que Ló viu as campinas do Jordão e foi embora. Mas Abraão consultava, o Senhor falava e Abraão levantava um altar. O altar ao Senhor é louvor, é oração, é vida com Deus, é obediência, é se afastar da aparência do mal. O homem ama o pecador, mas aborrece o pecado. E muitas vezes o homem e a mulher o que quer é o pecado. O pecado leva à ruína. Porque Ló foi para onde? Para Sodoma, onde os homens eram maus e pecavam contra o Senhor. Porque aquilo que faz o que é contra o Senhor, a lei do Senhor, ele não respeita, ele não ama o Senhor. E eu e você tem que estar levantando um altar e perto de quem ama o Senhor. Porque com Jesus a gente só soma. Mas sem Jesus há divisão e destruição. Não esqueça disso. Abraão conhecia a voz do Senhor. E você conhece? Porque eu creio que Ló não conhecia tanto assim, não. Agora vamos ver Jonas 3, do 1 ao 10. Né? Amanhã damos continuidade ao capítulo 13 de Abraão. Mas hoje foi até o 18. Ali Abraão chegou e edificou imediatamente um altar para o Senhor. Vamos edificar o nosso altar. Vamos fugir da aparência do mal. Vamos cada dia estar mais perto do Senhor. Porque aquele, quanto mais se santifica, mais ele ama e honra. Amém? Olha aqui Jonas. Jonas também conhecia a voz do Senhor. Porque Jonas não queria pregar para aquele povo em Nínive. Porque ele sabia que Deus era misericordioso e ia fazer coisas tremendas. Ontem a gente leu o capítulo 2 de Jonas. Mas terminou quando o peixe vomitou Jonas. O peixe vomitou Jonas por ordem do Senhor, a baleia. Olha agora o que aconteceu com Jonas no capítulo 3, do 1 ao 10. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive
e agora contra ela e prega contra ela a mensagem que eu te dei. Levanta-te. Eu e você estamos em pé de pé. Vamos nos levantar todo dia para ouvir a voz de Deus. Vamos nos levantar para estar na dispensação do Senhor, porque Jonas conhecia a voz do Senhor. Levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. Ele foi 3 dias pelo caminho para chegar em Nínive. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava dizendo, ainda há 40 dias e Nínive será subvertida. Ali Jonas já começou a fazer o que o Senhor mandou. Eu e você estamos obedecendo a voz do mestre? É melhor obedecer do que sacrificar. Veja o que aconteceu com Jonas. Mas segunda vez Jonas ouviu a voz de Deus quando clamou, e o Senhor mandou o peixe vomitar ele na terra seca, e ali ele estava fazendo a vontade de Deus. Não deixe uma baleia lhe engolir. Escute a voz de Deus como você já conhece, porque Abraão conhecia e Jonas conhecia. O título é: Abraão conhecia a voz do Senhor, e você e eu conhece? Vamos lutar para conhecer, para estar errando menos. Aleluia! E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de saco desde o maior até o menor. Veja que aquele povo creu. O Senhor sabia, mas Jonas não queria ir porque estava com sua justiça própria. Quem sou eu e você para estar julgando ninguém? Quem conhece o coração era o Senhor. Se ele tivesse ido desde a primeira vez, quando o Senhor mandou, ele não iria para a boca do peixe. Não seria engolido. Às vezes as consequências vêm por falta de obediência. A desobediência traz muito transtorno para mim e para você, como foi para Jonas. Vamos vigiar. Esta palavra chegou também ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono e tirou de si as suas vestes e cobriu-se de saco e sentou-se sobre a cinza. Até o rei ouviu a pregação. E eu e você estamos fazendo a vontade de Deus? Não interessa o que ele está mandando. Se é Deus, se você escuta a voz de Deus, faça, porque ele se responsabiliza. Se Jonas tivesse feito desde o início, não teria chegado onde chegou, não é verdade? E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive pelo decreto do rei dos seus grandes, dizendo: nem homem, nem animais, nem bois, nem ovelha, provem coisa alguma, nem se lhe dê alimento, nem bebida, nem água. O rei que determinou essa ordem, jejuar. Está jejuando? Isso é um holocausto, isso é um sacrifício, é levantar um altar para o Senhor. Mas os homens e os animais sejam cobertos de sacos e clamem fortemente a Deus. Veja o que o rei mandou, viu? E convertam-se cada um do mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Foi o rei que mandou a ordem, o rei da época, mandado por Jonas, que o rei dos reis mandou Jonas pregar. Até os animais tiveram que jejuar para se converter dos seus caminhos e clamar ao Deus Todo-Poderoso. Ele diz: e clame fortemente a Deus. Vá clamando. Está com dificuldade? Vá orando, jejuando e clamando. A hora certa, a ordem desce. Aleluia. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não perecemos. O rei diz: quem sabe a gente clamando, orando, cingindo-se de saco, de roupa e jejuando, o Senhor não volta atrás. Ele volta. Porque Ele é misericordioso, Ele é bondoso. Ele só quer que eu e você escute a voz dEle e obedeça. Às vezes está escutando, mas está dizendo que não é do Senhor, para não fazer a vontade dEle. Cuidado, isso é perigoso. E o 10 diz: e Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado lhe faria, e o não fez. Está vendo só? Deus recebeu aquele holocausto, aquela adoração, aquele altar levantado, não só por Abraão, mas como por aquele povo quando Jonas pregou. Vamos oferecer holocausto, vamos buscar o Senhor. Ah, Beto, eu ainda não conheço a voz do Senhor. Ofereça o holocausto, se santifique, busque ao Senhor, se aparta da aparência do mal e na hora certa você vai ouvir a voz do Senhor. Amém. Então não esqueça o título:
Abraão conhecia a voz do Senhor, Jonas também. E você conhece? E eu conheço? O segredo é obedecer e fazer o que ele está mandando. Porque quando Jonas fez, a gente vê aqui que coisa tremenda aconteceu em Nínive. E disse que era um povo ruim. Mas não tem coração duro que o Senhor não quebrante. Ele tira coração de pedra e coloca coração novo de carne e o espírito novo. O segredo é a gente conhecer a voz dele e obedecer. Não faça igual Ló, que olhou para as campinas do Jordão e foi embora. Vamos oferecer holocausto, vamos exaltar, levantar altar para o nosso Deus. E a vitória chega, como foi na vida do povo de Nínive, através de Jonas e com Abraão. Em nome de Jesus, o título é Abraão conhecia a voz do Senhor, Jonas também. E eu e você conhece? É necessário que a gente conheça, para cada dia buscar mais a face de Deus e os milagres vêm. Amém? Deus abençoe. Fiquem todos com Deus.